Se você não aprender isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, seus comportamentos negativos continuarão se reforçando ainda mais. Todo mundo já teve a experiência de reagir a partir de emoções e quando se acalmou até se arrependeu do que fez. Isso já aconteceu com você? Acredito que sim. Tudo que eu tenho para falar para você nesse vídeo é tão importante, mas tão importante que compensa muito você ficar até o final. Então vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em psicologia pré-perinatal e cura e resolução de trauma e estresse pós-traumático. E a gente tem um assunto aqui extremamente importante que nós vamos discorrer a respeito, porque caso você não tenha consciência disso, os seus padrões negativos eles continuarão se reforçando aí. Antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, tá ok? Caso você queira um conteúdo realmente de muito valor para se aprofundar no conhecimento e entendimento sobre as suas emoções, sobre o seu inconsciente, como transformar a sua vida em um nível muito profundo. Lembre-se de ativar o sininho, assim você não corre o risco de perder nenhum vídeo, tá bom? É bastante complexo o que eu tenho para falar para você, eu vou te trazer muitos exemplos e até o final desse vídeo, com certeza, você vai ter compreendido tudo isso que eu quero passar para você e como é um pouco complexo, eu preciso te levar lá no quadro branco, então vem comigo. Eu quero iniciar aqui contando um episódio que aconteceu alguns dias atrás. Bom, eu estava com alguns amigos, né? E aí havia aquela amiga ali que me disse assim: eu quase marquei uma sessão de emergência com você. E eu perguntei, o que aconteceu? Então ela estava voltando de viagem, aí ela fez uma viagem de férias para fora do país, ela voltou. E no aeroporto, né, haviam aqueles cachorros farejadores ali procurando drogas ou algumas outras coisas. E ela tem um certo medo de cachorro, mas não chega a ser um pavor extremo, né? Ela já teve cachorros, inclusive. É um medo em um nível assim um pouco mais de moderado, mas não chega a ser um pavor. E ela disse que quando aquele cachorro começou a se aproximar dela, ela começou a chorar desesperadamente, tanto que o policial que estava segurando o cachorro ali perguntou se ela estava com medo, ela disse que sim. E mais ou menos uns 15, 20 minutos depois, ela continuou chorando, mas já não era de pavor, mas sim de vergonha de ter chorado daquela maneira na frente de muitas outras pessoas, né? E eu falei assim, nossa, que curioso. E eu comecei a fazer uma série de perguntas para ela, que eu vou te falar quais foram daqui a pouco. Então eu tenho uma pergunta aqui muito importante para você. Você já se percebeu reagindo de maneira extrema a situações que não eram tão exageradas assim? A sua resposta emocional, ela foi além da conta, ela foi ali desmedida dentro da situação? Eu preciso dizer que se isso já aconteceu, é bastante normal, tá bom? Mas é muito importante você aprender o que eu vou te ensinar aqui, porque se você não tiver essa consciência, você vai continuar reforçando os seus padrões negativos. Bom, eu preciso aqui explicar algumas coisas de diversas formas, né? Então eu vou colocar várias peças aqui para depois a gente costurar e você entender completamente até o final, tá bom? Eu preciso começar falando sobre o nosso inconsciente, tá? O nosso inconsciente, ele não é uma partezinha física no nosso cérebro localizada ali. O inconsciente, além de respostas, né, neurobioquímicas, neurofisiológicas, ele também é algo que acontece no nosso corpo. O inconsciente nada mais é do que informações que nós carregamos de muitas experiências que nós passamos aí ao longo da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Inclusive, a gente já tem as evidências científicas, né, que nós nos conectamos a traumas e experiências positivas e negativas que os nossos antepassados passam. E aí pode ir mais longe, né, se você acredita em vidas passadas também. Não é só uma coisa específica. Então o inconsciente ele armazena todas essas informações. O inconsciente ou a sua mente não consciente, eu estou falando assim porque se é inconsciente você não tem a consciência disso. Porém, você sofre as consequências das respostas fisiológicas nos seus comportamentos e nas suas emoções, né, quando esse processo acontece, tá bom? Uma vez que você compreendeu que o inconsciente ele armazena todas as experiências que aconteceu com você na sua vida, boas e ruins, e entenda o seguinte, muitas experiências, né, principalmente
principalmente quando elas são traumáticas, tá? Entenda, trauma não precisa ser uma catástrofe muito grande, um trauma é tudo aquilo que supera os seus recursos, e se a gente for falar de uma criança, por exemplo, você traumatizar uma criança é extremamente fácil, né? Envergonhe uma criança na frente dos seus amiguinhos e olha para o rostinho dela, você vai ver ali um trauma, tá? Então, as pessoas confundem muito o conceito de trauma e muitas dizem, não, eu não tenho trauma. Todas as pessoas carregam experiências traumáticas, tá? Essas experiências traumáticas, né, ela gera muitas consequências, né, neurobioquímicas. Quando o trauma acontece, muitas coisas neurofisiológicas, partes específicas do nosso cérebro entram em ação para preservar a nossa sobrevivência. Bioquímicas específicas, hormônios e neurotransmissores específicos são secretados, tá ok? Então, isso compromete muito o nosso sistema, porque cada vez que a gente sofre uma ameaça à nossa integridade física e emocional, isso não é percebido pela sua parte consciente, mas pela sua parte, né, o seu sistema de sobrevivência e o seu inconsciente aí com todas as informações que ele carrega. Então, esses traumas, quando ele acontece, essas experiências, quando elas acontecem, muitas vezes elas deixam aprendizados incorretos e incompletos. É fisiológico, tá? Então, muitos aprendizados não se completam e fica armazenada aquela informação ali pela metade ou de uma forma incorreta. Então, eu vou te trazer um exemplo muito simples para você compreender o que são esses aprendizados incorretos e incompletos, tá? Vamos supor que eu tenha 4 anos de idade e eu acabei de ganhar uma bicicleta incrível, tá ok? Eu tô muito feliz com aquilo, meu pai ajudou ali a montar minha bicicletinha e ele colocou aquelas rodinhas, porque eu não sei ainda me equilibrar, então eu preciso daquele suporte, daquelas rodinhas, né, cada vez que eu me desequilibro. Só que eu vou praticando bastante, eu aprendi a usar o freio, eu aprendi a usar minhas pernas ali como propulsão, né, para mover aquela bicicleta e aquelas rodinhas me dando o apoio. Eu pratiquei bastante e agora eu já estou conseguindo me equilibrar um pouquinho, tiro uma rodinha e agora eu sei que eu tenho esse apoio desse lado. Aqui eu já vou ganhando um pouco mais de confiança. Pratico um pouco mais, chegou um momento que meu pai tira aquelas 2 rodinhas. Então ele me levou para um parque ali lindo para eu aprender a andar de bicicleta agora só sobre aquelas 2 rodas, sem o apoio das rodinhas. Só que como eu estava meio receoso, então ele segura no banco ali atrás, ok? E ele vai me conduzindo assim. Ele percebe que eu vou andando sozinho, ele solta. Só que eu andando ali eu não sei. E eu vou todo feliz, pai, eu tô muito feliz, eu tô conseguindo. E eu ouço a voz dele lá longe. Ok? Então quer dizer que ele me soltou. Naquele momento eu me desespero, caio, ralo todo o joelho e me machuco. Eu abro o bocão e começo a chorar. Meu pai, ele não sabe lidar muito com emoções, ele não tem um jeito assim muito delicado de lidar comigo e ele chega lá, eu já tô chorando, ele fala, menino, mas você estava andando, você é burro, por que você não continuou? Enfim, vamos supor que isso ainda sobrecarrega o meu sistema emocional, aquele episódio que aconteceu, e eu decida na minha mente, não quero mais andar de bicicleta nunca mais na minha vida, não tente me ensinar outra vez. E eu fico emburrado, faço um bicão e nem quero mais continuar e quero ir para casa chorando, e meu pai também fica bravo ali, ele fala, então vamos para casa. Essa é a experiência 1, tá? Vamos imaginar agora a experiência 2. Vamos supor, a gente já vai partir dali do momento que meu pai está segurando, ele me soltou, eu percebi que ele não estava segurando, eu caí. Ralei o joelho, abri o bocão. A situação até aqui é a mesma, só que meu pai reagiu diferente nesse segundo cenário. Quando eu estava chorando ali, ele chegou, chamou a minha mãe para vir junto com ele. Ele falou, nossa, desculpa, é que eu vi que você estava confiante, papai não soltou por mal, nossa, machucou aqui, deixa sua mãe dar um beijinho que sara. Ai, filho, vamos ali comprar um sorvete, vamos esperar você se acalmar, você está indo tão bem, você vai conseguir. E aí eu me recupero, dou um tempinho e estou lá praticando de novo e consigo andar de bicicleta. A gente viu a mesma cena com pequenas diferenças nesse cenário. No cenário número 1, o aprendizado ele foi incorreto e incompleto, ok? Porque aconteceu aquele estresse emocional, aquela experiência traumática e naquele momento eu defini ali várias coisas na minha cabeça. Eu nunca mais quero andar de bicicleta, enfim, meu pai não me dá apoio, ele briga comigo, enfim, eu não dei a continuidade, ok? No segundo cenário eu dei a continuidade, então mesmo tendo um desafio me machucando,
houve o suporte necessário para eu dar continuidade. Então, as minhas conclusões na segunda experiência são diferentes da primeira experiência, tá? Então, na primeira experiência, né, tinha o cenário ali para um aspecto traumático e ele foi reforçado com a atitude do meu pai. No segundo, tinha as condições para um aspecto traumático, mas aquilo foi elaborado, então eu pude completar um aprendizado. Então, você leva isso para várias outras situações. O que eu quero dizer é que as experiências que a gente passa, elas deixam aprendizados incorretos e incompletos muitas vezes, tá? O que faz a gente se lembrar, né, dessas coisas que aconteceram com a gente, boas e ruins? Porque naquelas experiências, quando elas aconteceram, né, são aprendizados novos, são experiências novas que eu vou passando, o meu cérebro ele vai criando conexões, ele vai criando sinapses, principalmente aí na infância, né? Então, do 0 aos 7 anos, o nosso cérebro ele tem muitas conexões, é porque a gente está aprendendo sobre o mundo, tá ok? Na primeira experiência, ela já foi dolorosa, meu pai chegou, me machucou ainda mais com as palavras dele, emocionalmente falando. Então, eu vou registrar aquilo, aquela conexão sináptica no cérebro, ela vai ficar forte ali, porque tem uma bioquímica negativa resultante de uma emoção negativa. Então, é mais ou menos assim, as partes mais primitivas do meu cérebro entendem que aquilo é uma experiência, né, muito forte, que eu preciso me lembrar daquilo para não passar por aquela dor outras vezes, né? A dor de não ter um apoio, a dor de não ter conseguido. Então, as minhas conclusões, elas ficam presas junto com uma bioquímica e aquilo tudo fica armazenado no meu cérebro em uma cápsula. Assim como experiências positivas. Poxa, é só você se lembrar, né, de um brinquedo que você gostava muito na sua infância, um aniversário que foi muito feliz, um amiguinho, uma experiência boa da sua infância. O que te faz lembrar disso e você não se lembra do que você comeu há 5 dias atrás no jantar, por exemplo, né? Então, por que você se lembra de uma coisa e não se lembra de outra? Porque a experiência positiva, ela também tem uma bioquímica positiva e ela fica armazenada ali, né? Tem toda uma configuração de todo o seu sistema encapsulada como uma experiência positiva, né? A bioquímica, ela tem um papel fundamental em tudo isso. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas coisas que nós passamos hoje na vida, ok? São gatilhos que ativam essas cápsulas que a gente passou e armazenou ao longo da nossa vida. Então, por que é que eu tô te falando tudo isso? Muito provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra aqui, ó. Gatilhos, né? Então, hoje tem muitos vídeos sobre marketing na internet, as pessoas estão falando aí sobre gatilhos mentais, tá? Então, esses gatilhos aqui, diferente de falar de marketing, a gente vai entender ele no nosso aspecto emocional. Gatilhos, né? A definição mais fácil de você entender são atalhos emocionais, tá? Então, o que seria um gatilho na sua vida hoje? Vamos supor que isso aqui, ó, isso aqui que eu desenhei aqui, essa bolinha, ela é uma experiência que você teve na infância, tá? Que você definiu ali que você não era bom o suficiente. Vamos supor que aquele menino tenha definido: meu pai não me ama, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo aprender coisas novas. E entenda, né, que cada vez que esse estado ele é ativado, ele se reforça ainda mais, porque vem uma bioquímica negativa e vai reforçando ainda mais essas conexões neuronais, tá? Quando aquilo acontece, né, tem um estado específico que é gerado. O que é esse estado específico? Eu já falei sobre uma bioquímica, tem uma configuração do seu sistema nervoso, né, porque existe uma parte específica do cérebro, que é o sistema límbico, que é a parte emocional. Tem uma partezinha lá chamada amígdala do hipocampo que vai colocar você em um estado de luta e fuga para preservar a sua integridade física e emocional. Então todo o seu sistema nervoso, ele entra nesse estado de luta e fuga, então é uma configuração diferente. Então tem a bioquímica, tem o sistema nervoso, tem o sistema, né, de meridianos, todo o seu sistema, o energético, ele vai estar nessa configuração, nesse estado específico, tá? Caso você queira entender isso aqui mais a fundo, eu gravei um vídeo chamado Memória e Comportamento Dependente de Estado, mas se você for ver, só veja no final desse vídeo, tá bom? Então, a gente tem essa experiência. Vamos supor que hoje na vida adulta, essa experiência ela foi se reforçando aí ao longo da minha vida, não só na infância, mas eu passei na infância, então eu passei depois com 8 anos de idade, depois na juventude, na vida adulta, e eu fui reforçando cada vez
que isso aqui acontecia. Isso aqui é um processo inconsciente. Cada vez que eu entro nisso, você já entendeu que existe um estado específico, mas muito mais do que um estado específico, é gerado um mecanismo de enfrentamento. O que é esse mecanismo de enfrentamento? É o comportamento que eu vou adquirir, que eu vou me adaptar baseado naquele estado que ficou gravado naquela experiência, tá bom? Então, vamos supor que aquele menininho ali, ele ficou tão chateado, aí ele fez um bico, não quis mais falar com ninguém, foi pra casa e se fechou no quarto e ficou sozinho chorando por horas. Ficou emburrado lá sei lá quantos dias ou quantas horas. Então, este comportamento que ele teve é um mecanismo de enfrentamento. Na vida adulta dele, ao longo da vida dele, cada vez que isso aqui, essa experiência, né, for desengatilhada, né, ele vai ativar esse estado específico dessa cápsula traumática e ele vai atuar a partir de um mecanismo de enfrentamento, certo? E você vai entender as consequências disso. Então eu coloquei aqui que o nosso inconsciente, e guardem bastante essa palavra aqui, ele é atemporal. O que é isso aqui? Ó? Eu desenhei uma linha do tempo. Vamos supor que aqui seja o seu passado, tá? Aqui seja o seu presente e aqui seja o seu futuro. Mas nessa linha aqui, né, do tempo, quando nós somos desengatilhados, vamos supor que eu esteja aqui hoje numa situação, tá? Alguém me disse alguma coisa ou aconteceu alguma coisa, teve um gatilho emocional e eu começo a reagir exatamente como aquelas experiências lá atrás sem ter a consciência disso, porque cada vez que o inconsciente ele é desengatilhado, essas experiências são desengatilhadas, não tem passado, presente e futuro, é como se estivesse acontecendo agora, tá? Começa a ficar mais claro para você, se não, com esse exemplo que eu vou te dar vai ficar muito mais claro. O pai de uma pessoa da nossa equipe, ele sofreu um acidente, né? Ele realmente, os médicos nem achavam que ele ia sobreviver, foi um acidente bem feio na cabeça, só que ele conseguiu sobreviver, pouco foi comprometido aí das funções dele, já tá falando bem, andando bem, fazendo todas as atividades e recentemente, né, tinha a parte do crânio que tinha sido retirada e eles queriam ver como ele ia ficar antes de colocar, né, de volta uma prótese ali. Então ele estava muito bem, foi colocar prótese, ele estava muito feliz, aquilo elevou o estado de ânimo dele, ele realmente estava feliz, a cirurgia foi um sucesso, ele estava muito bem. Só que algumas semanas depois dessa experiência, né, que ele estava muito bem, se recuperando, voltando a falar normalmente, voltando a algumas atividades, roubaram o celular dele. Né? E a filha dele, que é uma pessoa da nossa equipe, ela percebeu que ele foi extremamente desengatilhado. Por quê? Quando ele roubaram o celular dele, a avó dela, né, a mãe dele, ligou para ela dizendo que ele estava chorando e nunca ninguém naquela família viu ele chorando. E ele chorava e ele dizia que ele era um inútil, que ele não servia para nada, não servia mais para cuidar de um celular, que realmente ele era uma pessoa que não tinha por que estar vivo, como que ele não pôde tomar conta de um celular. Ele até chorou por isso, porque roubaram o celular. Agora você imagina um adulto, né, completamente sensibilizado. A gente começa a ficar mais claro isso se você perceber que algo dentro dele foi desengatilhado, ele nunca foi roubado. Então o fato de ter sido roubado ativou algumas coisas dentro dele. Então, lembra que eu falei que a gente tira conclusões quando aquelas experiências precoces acontecem? Sou um inútil, não sirvo para nada, não sirvo nem para cuidar disso, porque eu não tenho nem propósito no mundo. Tudo isso são declarações, né, que a gente entende também por crenças, são definições e conclusões sobre a vida que aconteceram em alguma experiência lá do passado. Tá? Você entendeu que isso aqui é atemporal. Então algo aconteceu aqui e o roubo desengatilhou algo, só que começa a acontecer agora. Você acha que você está sentindo aquilo agora, porque o seu estado específico, né, da bioquímica, do sistema nervoso, tudo aquilo que acontece e o seu mecanismo de enfrentamento, ele acontece no agora.
Ok? Só que cada vez que a gente é desengatilhado, a gente entra nesses mecanismos de enfrentamento. Então ali o mecanismo de enfrentamento, ele foi chorar, talvez, claro que na infância ele chorou. E repetir aquelas vozes, aquelas conexões neuronais, você está passando uma mensagem para elas, é uma enxurrada bioquímica, tá? E a bioquímica tem o poder de reforçar essas conexões. Então você continua reforçando aquilo, você vai reforçar esses padrões de comportamento. E muitos padrões, muitos comportamentos que nós temos hoje, a gente quer mudar, não é verdade? Tem comportamentos que todo ser humano quer mudar, não é verdade? Então, se a gente continua atuando no mecanismo de enfrentamento, a gente não tem a consciência, a gente não separa histórias, nós achamos que isso é nós e foi apenas uma experiência do passado que aconteceu, que precisa da sua atenção aí para ser elaborada. Vai ficar ainda mais claro com esse outro exemplo que eu vou contar para você. Então, dias atrás aconteceu o seguinte, né? Eu gerencio vários grupos ali no WhatsApp e a gente está com alguns grupos e a gente promoveu um desafio para o pessoal, tá? Então, são grupos aí lotados, então são mais de 500 pessoas e você já participou de grupos do WhatsApp, você sabe que se não tem regras, esse grupo começa a ficar bagunçado. É tanta mensagem que as pessoas acabam saindo porque ele perde o propósito, né? No nosso grupo não é diferente. Então, em algum grupo eu propus aquele desafio, então a movimentação de mensagens era maior para as pessoas entenderem, né, como seria esse desafio, o passo a passo. E algumas pessoas começaram a expor ali algumas dificuldades e outras pessoas começaram a dar conselhos sobre aquilo. Aquela pessoa que expôs a dificuldade, ela ficou tão abalada, ela foi com certeza desengatilhada, ela chegou a ligar para nós e ela ficou assim um tempão desabafando que onde já se viu, que ela estava no grupo por conta para receber as minhas instruções, não de outras pessoas, que ela se sentiu extremamente invadida, ela chegou assim até a se emocionar, ou seja, ela foi desengatilhada, ela se sentiu invadida, ela declarou algumas coisas, ela entrou no mecanismo de enfrentamento, ela ficou chateada, ficou triste, ela procurou um refúgio, né? Aquele estado específico, ele foi despertado, então ela simplesmente reagiu. Quando a gente reage, a gente está no mecanismo de enfrentamento. Você já entendeu a implicação disso. Aquelas sinapses neuronais, elas continuam se comunicando e se reforçando, tá bom? No final, ela pode até ter se acalmado, só que uma próxima vez que uma situação desengatilhar isso, não significa que isso está resolvido. Resolver isso é um passo diferente que eu vou te explicar daqui a pouco. E essa pessoa veio e falou, né, com uma pessoa da minha equipe, como eu disse, e essa pessoa da minha equipe chegou e me contou isso. Eu falei, puxa, né, então aqui você teve que passar um tempão com a pessoa, a gente tendo tantas coisas para fazer por algo que foi feito ali no grupo. Eu vou passar uma mensagem nesse grupo. Então eu passei uma mensagem dizendo, gente, a gente está aqui, vamos seguir só as minhas instruções, não precisa dar conselhos, né, existe uma intenção positiva em dar conselhos, mas às vezes a pessoa não quer ouvir o seu conselho, às vezes o seu conselho é bom, mas para manter a ordem do grupo, não vamos dar conselhos, tá? Nisso, nesse desafio são dois grupos. Num outro grupo, quase que simultaneamente, uma pessoa expôs uma dificuldade e começou ali a surgir comentários, né, dicas, opiniões sobre aquilo que ela falou. Então eu peguei e já gravei um áudio ali, falando pra gente não comentar, pra gente não dar opinião, pra gente não falar sobre a pergunta das pessoas, deixar, né, que se a pessoa quisesse uma opinião, ela deixaria explícito na mensagem dela, me deem a opinião de vocês, caso ela quisesse a minha opinião, que ela pedisse pela minha opinião, que daí eu poderia falar ou dar um direcionamento, caso contrário o grupo ia perder o foco, o propósito e ia encher de mensagens, tá? Só que eu não expliquei o que tinha acontecido no outro grupo. Então, olha só o que aconteceu. No dia seguinte, a gente recebeu uma ligação de uma pessoa extremamente chateada. Inclusive, ela tinha se inscrito para participar de algum trabalho com a gente, essa pessoa estava extremamente chateada. Então, ela comentou desse áudio que eu mandei. Ela falou assim, poxa, ele não poderia ter falado aquilo para mim no meu privado? Por que que ele me expôs ao ridículo? E eu fiquei assim, meio sem entender, né? Eu cheguei ali na recepção com o pessoal da minha equipe, eu ouvi que ela estava falando no telefone e perguntei, o que está acontecendo? Então eu cheguei a falar com essa pessoa, ela contou a situação, eu pude me localizar
E ela estava triste, chorosa, bem chateada, porque que minha esposa ali, minhas bochechas até ficaram vermelhas, estou me sentindo extremamente envergonhada, estou me sentindo ridicularizada. E entenda que um grupo tem 250 números de telefone ali, ninguém sabe quem é ninguém, né? Então, uma situação que aconteceu num grupo me fez tomar uma outra ação que aconteceu em um outro grupo que desengatilhou uma pessoa em um nível muito alto. E essa pessoa começou a reagir a partir dos mecanismos de enfrentamento, porque ela já queria cancelar a inscrição para um evento que ela tinha com a gente. Ela se sentiu extremamente ofendida e exposta. O que aquela situação trouxe para ela? Um gatilho. Certo? Então, é como se algo estivesse acontecendo no presente. Você me expôs e ninguém nem sabe quem é ela. Quando a gente é desengatilhado, a gente perde o contexto. A gente apenas reage a partir da emoção e dos mecanismos de enfrentamento. E o pior disso tudo é que esses mecanismos de enfrentamento são baseados em coisas que aconteceram, às vezes, lá na nossa infância. Às vezes, dentro do útero da nossa mãe. São coisas tão antigas com contextos diferentes. Só que a emoção, ela sobrepõe a razão e você perde a consciência do momento e apenas reage. Então, o mecanismo de enfrentamento dela foi acusar, né? Isso, ela já estava ali na luta e na fuga, então ela estava lutando, acusando, se defendendo, e o mecanismo de enfrentamento se retraindo e se excluindo. Nem quero mais participar de outras experiências. A minha sorte, a nossa sorte, a sua sorte, porque por conta disso eu estou gravando esse vídeo, foi que eu ouvi aquela conversa e pude ouvir ela. Falei, claro, ela foi desengatilhada. Então, no momento que ela me deu uma brecha, eu falei, fulana, ó, eu vou te explicar o que aconteceu, eu vou te contextualizar. Falei o que aconteceu no outro grupo e o porquê que eu tinha falado ali. E que a minha resposta tinha sido para o grupo, não para ela. Mas como foi abaixo da dica que ela deu para a pessoa de cima, ela se desengatilhou. E eu falei assim, quando eu contei o contexto, ela se acalmou um pouquinho. E aí então eu fiz uma pergunta, olha, você foi desengatilhada. E vamos pegar disso e fazer algo bom, porque eu acho que você acabou de encontrar um tesouro aí dentro. O que você disse que você sentiu? Você falou que suas bochechas até ficaram vermelhas e queimando. Você se sentiu ridicularizada, você se sentiu exposta, ok? E ela falou sim, eu falei assim, qual foi ou quando foi a primeira vez que isso aconteceu na sua vida? E aí ela se lembrou, nossa, na faculdade eu lembro que uma professora fez igualzinho, eu me senti exatamente da mesma forma. Então lá na faculdade ela foi desengatilhada. Eu disse para ela, olha, eu não acredito que essa experiência tenha se iniciado na faculdade, mas ali foi um outro gatilho. De novo, só para reforçar, para você compreender, cada vez que nós somos engatilhados e atuamos no mecanismo de enfrentamento, né, no agora desse inconsciente atemporal, a gente reforça esses padrões. Eu falei, eu tenho aqui um palpite que isso deve ter começado muito antes na sua vida. Sabe, talvez lá na infância, uma vez que te colocaram, te expuseram ao ridículo, e pode ter sido várias vezes. E nisso veio uma certa emoção para ela, eu direcionei ela num exercício ali para ela investigar isso. Por que fazer isso? Para separar histórias. Porque se essa pessoa, ela age hoje nesses mecanismos de enfrentamento, ela reforça aquilo. E não tem como a gente controlar o mundo, não tem como a gente controlar as pessoas. Cada vez que a gente reforça os nossos mecanismos de enfrentamento que não são funcionais, porque eles não dizem respeito ao contexto atual, eles estão baseados numa emoção, né, que é desengatilhada, e eu simplesmente ajo a partir de um piloto automático. Muitas vezes, muitos comportamentos continuam se reforçando e a pessoa não consegue sair disso. Então, se você, lembra meu discurso lá no início do vídeo, se você não tiver a consciência, ok? A consciência de tudo isso e aprender a separar histórias, você não vai conseguir mudar os seus comportamentos negativos, disfuncionais no hoje. Lembra a primeira história que eu te contei daquela minha amiga, daquele cachorro e aquele choro dela? Eu achei que a reação dela para o cachorro, assim como ela, foi exagerada. Então eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu falei, será que esse foi o gatilho, foi só o cachorro? Ou o gatilho do cachorro, porque você não tem um medo extremo a cachorros, você só tem medo, não foi a gota d'água, que você já vinha sido desengatilhada, né, por várias situações. Então isso aqui é um outro cenário. E ela, nossa, faz muito sentido. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou que antes de viajar,
ela estava dirigindo e ela viu um acidente e ela chorou a viagem inteira. Então ela ver um acidente foi um gatilho para ela, porque ela já sofreu 2 vezes um acidente de ter dado aí PT no carro e quase ter perdido a vida. Então são experiências traumáticas que se reforçaram, ainda não foram processadas, ok? E que esses gatilhos vão se acumulando e o cachorro foi só a gota d'água, ok? Então todo o sistema neuroemocional dela está no limite, tá bom? Então se você me perguntar assim, qual é a resolução para isso? Por exemplo, aquelas experiências traumáticas do acidente que ela teve, elas precisam ser cuidadas, elas precisam aqui de um processo terapêutico, né? Precisa de alguém que saiba lidar com traumas para cuidar daquilo, porque senão a gente não pode controlar. Ela pode ver um acidente, inclusive a gente foi no cinema e tinha um acidente de carro, todo o contexto do filme que a gente viu naquele dia, porque essa conversa foi minutos antes da gente assistir esse filme, tinha um acidente de carro e deu pra ver que a respiração dela mudou, que ela segurou o choro ali de verdade, né? Porque foi desengatilhado de novo. Então cada vez que ela vê um acidente vai reforçar ainda mais esses mecanismos de enfrentamento, esse trauma, aquelas conclusões sobre a vida que não é nada funcional na vida dela. E você também entendeu que os gatilhos eles podem se acumular e colocar a gente num estado emocional nada benéfico, né? Muito sensibilizado, que eu vou agir e atuar a partir de emoções, estar muito fragilizado e eu não vou saber ter a consciência do contexto, eu não vou saber como reagir a tudo isso, além de continuar reforçando esses padrões negativos, tá? Então se a gente cuida daqueles traumas que ela teve lá, daqueles acidentes, quando ela ver um outro acidente, quando a gente começa a cuidar, a gente começa a diminuir o que a gente chama de ativação do sistema nervoso, a gente começa a mudar esse estado específico, porque a gente vai mudar a bioquímica, a gente vai ajudar o sistema nervoso a liberar a ativação, as respostas de luta e fuga e, consequentemente, as interpretações que foram dadas a respeito daquilo. E às vezes são várias experiências, né, que a gente tem que cuidar. Então pode ser, sei lá, 1, 2, 3, a gente vai cuidando dessas experiências aqui, tá? E amenizando isso, porque da próxima vez que ela vê um acidente, ela pode ter uma nova rota neuronal ao invés de ficar reforçando aquela rota de novo. Começa a ficar mais claro para você, não é verdade? Entender sobre esses gatilhos, né? Processar essas experiências é tão importante, mas tão importante, e eu vou contar aqui uma outra história que aconteceu comigo. Mas antes, muitas pessoas costumam dizer assim para mim: nossa, você é tão bem resolvido, você não deve ter problemas. Isso é uma alucinação da pessoa. Eu sou um ser humano como qualquer outro, tenho bastante conhecimento, já fiz muito trabalho comigo, mas quando as pessoas me dizem isso, né, por exemplo, você já resolveu aquele trauma na sua vida? Você já resolveu aquele aspecto na sua vida? Eu falo, eu estou muito melhor do que eu estava antes, mas eu não sei se aquilo está resolvido. Eu estou em paz hoje. Por que eu falo que eu não sei? Porque eu não sei que experiências na vida podem me desengatilhar e, de repente, aquilo que eu posso ter amenizado, cuidado, ainda ter algum aspecto, ainda ter algum nível de gatilho, ainda ter alguma perspectiva, algum lugarzinho que eu não tenha visto, alguma conclusão, alguma crença, realmente um aspecto que não tenha sido explorado ainda. Então, esses dias aconteceu algo comigo assim que foi extremamente benéfico, porque eu descobri muitas coisas sobre mim, mas eu sofri uma sequência de gatilhos absurdos. Eu cheguei num estado emocional muito fragilizado, né? Mas eu não cheguei a perder a consciência. Eu sabia que eu estava sendo desengatilhado. Esses mecanismos de enfrentamento, né? A vontade de chorar, de sair correndo, de não querer falar com ninguém, né, de começar aquelas vozes a vir na mente. Lembra que eu falei da história do pai da nossa funcionária? Eu sou um inútil, isso e aquilo, vieram as minhas vozes, só que eu não perdi a consciência. O que isso quer dizer? Eu sentia tudo aquilo, mas eu não me permiti me tornar tudo aquilo e reagir a partir de tudo aquilo. Tanto que eu estava falando com a minha namorada e eu disse, nossa, eu fui desengatilhado, eu vou precisar de um tempo para entender tudo isso, eu estou muito sensibilizado e fragilizado. Então foi uma sequência de muitos gatilhos que eu só fui entender depois, né? Parecia um lutador de boxe ali tomando soco para todo lado e o copinho transbordou. Só que ele não transbordou no nível que eu perdesse a minha consciência. Eu sabia que era só um gatilho. Depois eu fui explorar
quais eram esses eventos, o que de verdade tinha acontecido, certo? E foram várias coisas. Nisso eu pude complementar trabalhos em questões anteriores na minha vida, eu pude entender cada coisa no seu lugar, eu pude expandir ainda mais a minha consciência. Eu fiquei muito feliz porque no meio de tudo isso eu fui dar uma palestra e eu não tinha ficado muito contente com o meu desempenho na palestra. Foi boa, mas ela poderia ter sido melhor, não foi a minha melhor performance. Mas dentro de todo esse contexto eu fiquei muito orgulhoso de mim. Eu falei, nossa, com tudo isso, então a minha palestra ela foi excelente. Porque realmente isso foi devido a não ter perdido a consciência, tá? Essa parte consciente que pôde observar essas partes em mim, pôde se permitir não seguir os mecanismos de enfrentamento. A sensação estava lá, mas eu não segui o mecanismo de enfrentamento, então eu não reforcei tudo isso, ok? Vieram emoções, veio uma vontade de chorar, mas a consciência sempre presente, e na medida que eu explorei mais e pude entender, eram situações que sim, eu já tinha trabalhado, mas apareceu um novo aspecto. Olha que tesouro, então eu pude trabalhar ainda mais naquilo e ficar ainda mais em paz. Apareceram várias outras coisas, surpresas, então isso pôde expandir a minha consciência, né? Então eu fiquei muito feliz com tudo isso. Então, se você não consegue separar histórias dentro de você, isso vai causar um problema enorme na sua vida, porque você vai reforçar cada vez mais esses mecanismos aqui de enfrentamento. Você vai projetar nas situações as coisas que aconteceram com você, tá bom? Então é realmente muito importante. Eu preciso te falar que muitas vezes você sozinho não consegue fazer essa separação. Isso precisa de treino, isso precisa de alguém direcionando você. Você só saber o que aconteceu lá atrás. Pode ser que você esteja certo, pode ser que ainda exista uma história que você não conhece, que seja inconsciente, implícita, que só uma pessoa direcionando você, ou você tendo a habilidade correta, você consegue chegar lá. E só saber não adianta também, porque tem um estado bioquímico. Se é uma experiência traumática, às vezes dependendo do nível do trauma, da precocidade do trauma, tá? Precisa sim de um suporte de um profissional, precisa de alguém acompanhando você, tá? Então realmente isso muitas vezes você não vai conseguir fazer sozinho, mas começar a ter a consciência é o primeiro passo do que só reagir a partir desses mecanismos de enfrentamento. Aquela pessoa do grupo reagiu a partir de um mecanismo de enfrentamento. A conversa que eu tive com ela, graças a Deus, pôde ajudar ela a recalcular a rota para um entendimento e começar a construir um novo comportamento, mas ela vai precisar cuidar, encontrar aquelas experiências que aconteceram aqui. Porque, caso contrário, ela vai continuar reagindo e reforçando tudo isso, tá? Quando você, por exemplo, termina um namoro, um casamento, é mandado embora, é um baita de um gatilho para várias experiências que aconteceram com você. Vem vários pensamentos, vem várias emoções. Não é assim que acontece? Então, são vários gatilhos, são várias experiências que precisam da atenção, porque cada vez que a gente entra nesses mecanismos de enfrentamento, nesses estados específicos, tudo isso é reforçado dentro de nós. Claro que passa alguns dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, tá? Eu volto a entrar em um outro estado, não significa que eu esteja curado ou esteja melhor. Eu só saí desse estado e entrei em um outro estado. Mas se esse estado for desengatilhado novamente, eu vou estar lá no mecanismo de enfrentamento, tá bom? Então eu aproveito essa oportunidade para te falar que todo o nosso trabalho, as nossas vivências terapêuticas, atendimentos e workshops é voltada para a gente reorganizar tudo isso dentro de você. Um excelente início ao nosso workshop Cure a Sua Criança Interior. Você entendeu que na fase da infância é onde muitas dessas experiências, conclusões sobre a vida acontecem. E lá eu ensino a gente, além de investigar, encontrar essas experiências, a gente vai perceber e precisa a gente também ter clareza dos nossos mecanismos de enfrentamento, a gente vai esmiuçar cada pedacinho disso e a gente vai começar a reorganizar essas cadeias neuronais, esse inconsciente e aprender a trabalhar com a gente mesmo. Então são muitas ferramentas que você aprende um caminho muito assertivo para começar a lidar com tudo isso, para você começar a mudar os seus
comportamentos, tá? Então fica aqui o meu convite para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Eu realmente estava pensando em gravá-lo e surgiu a oportunidade perfeita para que eu fizesse. Então, de antemão, eu agradeço todas as pessoas que contribuíram com as suas histórias para que esse vídeo estivesse no ar. Se você não se inscreveu no nosso canal, dá tempo ainda, se inscreva aqui, toca no sininho para você ser notificado e não perder nada, porque o nosso conteúdo é sempre assim, trazendo muita clareza e adicionando novas letras no seu vocabulário, tá bom? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu me despeço de você com as minhas duas frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser, e eu te vejo na próxima. Eu vi que tinham muitas coisas da primeira infância que estavam me deixando no piloto automático. Para sair desse piloto, eu comecei um processo de desenvolvimento pessoal. Até porque trabalhando com pessoas, se eu não olhar para as minhas questões, eu não consigo avançar muito. E aí, a partir disso, a partir deste processo, eu vi que seria muito rico ter a oportunidade de voltar e olhar para outras coisas que naquele momento ainda não tinham me chamado a atenção. Tiro o peso da responsabilidade e eu penso nessa responsabilidade em cima da criança. A criança, ela tem que se divertir, ela tem que brincar, ela tem que curtir. Então, talvez eu estivesse colocando muita responsabilidade em cima da criança sem perceber. Abrir mão do controle, abrir mão da necessidade de ter todas as respostas, de ter todo o caminho, caminhar o caminho. Eu entendo que é um passo a mais, é um olhar diferente, é uma forma diferente de olhar para as mesmas questões. Toda a vivência com o grupo, todos os compartilhamentos sempre acabam acrescentando. Então, é uma forma diferente de olhar para o processo, mas eu entendo que faz tudo parte do mesmo conjunto. Se uma pessoa está pensando em vir e não sabe se vem, eu diria que se ela tem coisas que colocam ela no automático, coisas que estão controlando ela, fora da expectativa dela, fora do que ela gostaria, talvez seja legal olhar aonde tudo começou. E talvez olhar para a infância seja o melhor caminho.